Olá, meu nome é Thiago, eu sou acadêmico da quarta fase de Psicologia no Centro Universitário Unifacvest e hoje estou aqui para apresentar dois conceitos trabalhados na disciplina de estágio básico 1, memória e observação. A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através das experiências ouvidas ou vividas. Ela se relaciona fortemente à aprendizagem, que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter tais informações no cérebro. Ana Caroline, ela é psicóloga clínica e ela vai responder uma pergunta para a gente. Ana, como que você, enquanto profissional, cuida da sua memória? E como que funciona a sua ativação memorial? Sobre a questão profissional nos cuidados com a memória, primeiro de tudo eu faço psicoterapia. Então, dentro da psicoterapia, como a gente tem que trabalhar com lembranças, com emoções, né? Às vezes lá de trás, então a gente já estimula a questão da memória. Eu gosto de trabalhar também com a escrita, né? Eu gosto de escrever meus sentimentos, emoções, alguns fatos que aconteceram, eu gosto de escrever. Assim, vai estar sempre guardado ali. E também, né, a gente pode estar revisitando essas memórias. Outro ponto também da escrita, quando a gente tem que apresentar alguma coisa, dar uma palestra, enfim, eu gosto de anotar alguns pontos específicos para que assim eu consiga me lembrar com mais facilidade aquilo que eu preciso. Através de jogos também, eu gosto de jogar jogos que estimulem a memória, né? Jogos da memória, jogos de raciocínio, jogos, enfim, jogos assim que estimulem mesmo essas funções, né? Através da leitura também eu consigo estimular a questão da memória, né? Principalmente livros, questões de história, até conversar depois sobre, né? Vai te ajudando a estimular essas lembranças e a memória. Relacionado aos pacientes, né? Eu gosto sempre de dar uns 10 minutinhos antes, dar uma lida no que eu anotei da sessão anterior, para que aí eu me recorde exatamente o que foi, né, trabalhado e a gente possa dar continuidade. Mas só lendo o que já foi trabalhado na sessão anterior, eu já, né, me recordo da questão do paciente e já até pela fisionomia, né? Às vezes tem gente que tem mais facilidade de lembrar pela fisionomia da pessoa, uma imagem que recorde, enfim, são funções que fazem te ajudar a ativar a questão da memória, né? E é também muito importante lembrar da questão da alimentação, a questão de exercício, atividade física, que também é muito importante, né? O nosso corpo é um todo, então sempre tem que estar tudo ok para que a gente consiga estar sempre bem, né? Nesse sentido. Até na questão de fazer a própria atividade física, às vezes tem um exercício que tu faz, tem que fazer uma série para 3 séries, tanto tempo, então também já é um estímulo. Mas é basicamente isso a forma como eu cuido, né, da minha memória. A observação em psicologia, ela tem por objetivo capturar aquilo que não é visível a olho nu, ou seja, o que determina, orienta e o que poderia explicar os comportamentos. A gente não pode se limitar àquilo que foi visto e à sua descrição. Se a observação ela pretende ir além daquilo que é visível, ela não pode se fundar unicamente sobre o que a visão é capaz de registrar. Ou seja, ela deve poder considerar a sensibilidade do observador. Maicon é psicólogo clínico lá de Curitibanos e ele vai responder uma pergunta pra gente. Maicon, qual que é a importância da observação dentro do seu consultório clínico? A observação dentro da psicologia tem papel fundamental no trabalho do psicólogo clínico e de todo psicólogo de uma forma geral, porque é a partir dela que nós passamos a conhecer melhor o indivíduo que está na nossa frente. Todo ser humano responde ao mundo com comportamentos. De acordo com o estímulo que ele recebe, ele responde com um comportamento. E nós, psicólogos, observamos esse comportamento, essa forma como esse indivíduo se expressa no mundo. A observação ela é fundamental porque é a partir do ato de observar que nós vamos propor para os nossos clientes ou pacientes intervenções terapêuticas que vão produzir nesse indivíduo melhora, que vão ajudar ele a lidar melhor com as demandas do dia a dia e com a queixa que ele trouxe para dentro da clínica.